bom dia, graça e paz. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? E é sempre um momento muito especial de gratidão a Deus por aqueles que têm suas mães vivas e aqueles que já não têm mais as suas mães. Mas é como eu sempre digo, mãe, mesmo ausente, sempre presente em nossas vidas. E nós da Igreja Bethesda quisemos prestar uma homenagem desde ontem, né, com algumas mães que foram visitadas. Enfim, nós queremos neste momento agradecer a Deus, pedir que a bênção do Senhor ela possa estar sobre cada mãe, né, cada cuidadora, aquela que fez o papel de mãe, de pai, com tantas dificuldades, não foram tão fáceis, né? As dificuldades sempre vêm para todos nós. Eu posso, inclusive, citar a minha mãe, né, que foi, de certa forma, depois dos meus 7 anos, mãe e pai. Então, minha homenagem à minha mãe, a todas as mães da Igreja Bethesda, a todas as pessoas e as mães de todo o mundo, aquelas que estão trabalhando, inclusive, agora na linha de frente, né, seus filhos não podem estar com elas agora, nossa homenagem. E para esse momento especial, nós convidamos a nossa querida professora Luzinete, nossa irmã, pessoa muito querida, esposa do Bezerra, nosso grande poeta, e queremos deixar com ela então essa fala, né, para todas as mães, como uma homenagem, como um presente nosso para todas as mães que certamente nos assistem e para homenagear até mesmo aquelas que não estão, né, os filhos agora certamente estarão se lembrando e agradecendo a Deus por esse momento. Então quero convidar então aqui a professora Luzinete, ela fique muito à vontade, né, possa trazer uma palavra para os nossos corações e para todas as mamães que nos assistem neste momento. Luzinete, eu com você. Bom dia a todos e a todas. Eu fico pensando no tamanho da responsabilidade que é falar para as mães que são irmãs em Cristo Jesus e que estão na igreja, cujo pastor é o pastor Oséias, que tem uma influência na fala, que tem uma competência de oratória muito grande e que tem nos ensinado grandes lições, né, desse amor de Cristo. Eu fico muito honrada com o convite e sinto o peso da responsabilidade cada vez que ele me chama para falar para vocês. Dá um friozinho na barriga toda vez. E ainda mais, se eu falar sobre um tema que gera tanta sensibilidade. E eu fiquei pensando, o que dizer sobre esse tema? Ele tem um conteúdo que se materializa em um ser, que é a pessoa, a figura da mulher, que foi designado para fazer parte diretamente da magnificente obra criativa de Deus, pela capacidade por ele determinada de dar à luz as criaturas que o Senhor permite serem geradas nas suas entranhas. Confesso a vocês que é difícil arrumar as ideias sobre um assunto que arregimenta uma infinidade de poesias, pensamentos, discursos, todos coloridos com as expressões emocionais que representam amor e gratidão. Pensei então, que falar nesse dia? Que mensagem eu poderia trazer? Sobre a importância da mãe, da mulher para a sua família, sobre o papel que ela desempenha na sociedade, ou sobre o plano de Deus no seu ato de criação. Bom, situados como caminhantes em busca do reino, então pensei que poderíamos refletir, primeiro, sobre o plano de Deus ao criar
os homens à sua imagem e semelhança. Nos diz o texto bíblico, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois de preparado o universo, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e neles soprou o fôlego da vida para que vivessem plenamente, segundo sua soberana vontade e seu absoluto poder. Assim, lá em Efésios, nós aprendemos: Ele nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da graça, da glória da sua graça. Para que o propósito de sua graça fosse exercido, o Senhor do universo, que abriu a chave do amor para que as criaturas surgissem, como nos diz Tomás de Aquino, e possibilitou que essas criaturas continuassem sua obra, permitindo-lhes que gerassem novos seres, escolheu a mulher para engendrar em suas entranhas a divina semente da vida. Pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus, dizia Santo Irineu de Leão. Essa sublime condição diferencia o homem da mulher e lhe confere identidade. E só, simples assim, porque as coisas de Deus, na sua magnificência, elas são simples. Nos outros aspectos perante Deus, ambos, homem e mulher, têm o mesmo valor, a mesma dignidade. São amados com a mesma intensidade, sem acepções. Têm a mesma capacidade mental, cognitiva, emocional, racional, afetiva. Fazem parte do seu plano da criação e têm a mesma natureza. Nesse plano de Deus, qual é o papel da mulher? É nosso segundo ponto. No Antigo Testamento, para assegurar a promessa de descendência ao povo de Israel, era necessário que a mulher tivesse filhos. Há quem diga que, no Antigo Testamento, o povo judeu dava à mulher apenas esse status de ser mãe. Todo o seu valor, toda a sua importância estava concentrado nessa condição de ser mãe. Estavam concentrados nessa condição de ser mãe. Mas existem alguns aspectos que nós podemos analisar. Algumas histórias bíblicas nos tocam profundamente pela demonstração de coragem, de força, de influência, de determinação e de fé que algumas mulheres tiveram. Estamos falando de Eva, tão condenada por alguns. Ela, que biblicamente é considerada a mãe de todos os seres humanos. Ela foi disposta, criativa, curiosa. Ela queria entender o plano de Deus de forma mais plena. Nós podemos falar de Sara. Sara, que para garantir a descendência de Abraão, ele oferece, abre mão da sua exclusividade no casamento e oferece a sua escrava Agar para atender a um chamado de fé. E Deus, na sua onipotência,
permitiu que ela fosse mãe, já velha, e quando já não tinha mais esperança. Mas a gente fala de Joquedebe, a mãe de Moisés, que foi ama do seu próprio filho, que abdicou de publicamente reconhecer essa maternidade para que o seu filho vivesse. De forma forte e corajosa, ela enfrentou os grandes e os poderosos e se colocou à disposição para amamentar o próprio filho. Mas a gente fala de Ana, que vivia humilhada, porque não era mãe, porque não era capaz de garantir a descendência do seu marido. O exemplo de fé e de abandono a Deus nos leva a pensar nos dias de hoje. Como Ana foi determinada nessa fé. Ela esqueceu tudo mais que estava ao seu redor e ela buscou a Deus. Somente Ele importava. E a sua angústia, e a sua dor. E foi nele que ela buscou refúgio. E foi Ele quem respondeu. Porque ela teve o seu Samuel. Nós falamos da Sunamita. Nós falamos de Isabel, que concebeu já velha. E nós falamos ainda de Maria, considerando que tanto Isabel como Maria estão vivendo esse período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Maria. Você já conheceu mulher mais corajosa do que Maria? Ela enfrentou as leis do seu tempo, em nome do amor de Deus. Ela enfrentou o que poderia acontecer, que era a morte. E a morte trágica, por ser considerada possivelmente como adúltera. Mas quando o anjo chamou, ela não titubeou, ela não duvidou da presença de Deus na sua vida e ela disse sim. Quantos de nós teríamos a coragem que Maria teve de dizer sim, mesmo vivendo as adversidades daquela sociedade que ela vivia? Mesmo com aqueles costumes, ela enfrentou todo o tempo. E mais ainda, para dividir a sua alegria, para entender o que estava acontecendo e ter uma companheira de partilha, ela andou mais de 80 quilômetros por meio das montanhas, enfrentando perigos para anunciar a boa nova a Isabel. Entre elas deve ter sido uma festa. E Maria não se amedrontou diante do que poderia acontecer, porque a fé que ela tinha era inabalável. Quantos de nós temos essa fé inabalável? Se nós formos para o Novo Testamento, nós podemos ver a mulher Sírio-Fenícia, Maria Madalena, que todos condenavam, Eunice, a mãe de Timóteo, e tantas anônimas que com sua caridade e fé sustentaram o ministério de Cristo. A Bíblia nos diz que muitas delas dispunham as suas próprias posses para poder garantir que Cristo continuasse o seu trabalho de evangelização e atingissem as pessoas nesse caminho de esperança e de salvação. Foram as mulheres que fizeram a sua história no seu tempo. Elas superaram barreiras, elas firmaram a sua fé, elas enfrentaram o mundo. E hoje é o nosso terceiro ponto. Hoje, a mulher, a mãe, que assegura o ponto de equilíbrio na sua família, segue o plano de Deus, pois ela pode proclamar o seu louvor. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Está lá no Apocalipse 4, 11. Para cantar com força esse louvor e desenvolver esse equilíbrio, ela precisa cuidar de si, ela precisa se sentir bem, para se tornar apta a cuidar do outro. Então, algumas condições, queridas e queridos também, são importantes. Poderíamos pensar mais detalhadamente sobre essas condições. Por exemplo, exercitar sua mente, fortalecendo o espírito e crescendo em espiritualidade. Qual o tempo que nós dedicamos para isso na nossa vida? Buscar a paz interior, superando os traumas e vencendo os medos. Quantas vezes no rebuliço da vida nós nos sentimos acuados perante o que está acontecendo? E o nosso interior se agita. E com ele nós agitamos, com esse estado de espírito nós agitamos toda a nossa família. Qual o tempo que nós dedicamos para buscar essa paz interior? Para entender a complexidade que é essa vida interior e superar esses traumas e vencer esses medos. Retirar as sombras que obscurecem a vida e deixar-se iluminar pela luz divina. Será que nós estamos de coração aberto para deixar a luz de Deus entrar? Quebrantar-se em oração e derramar sobre os pés do Senhor as suas necessidades. Buscar amparo nas suas asas e abandonar-se na confiança das suas misericórdias. Acreditar no seu amor e partilhar as bênçãos que recebe. Cantar com Maria o Magnificat e colocar-se como serva do Senhor. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela estava disposta a aceitar a sua vontade soberana. O que precisa mais? Aquietar-se como criança pequena no colo macio e amoroso do Pai e crer que Ele tudo pode. Revirar-se no seu eu e colocar-se como vaso nas mãos do oleiro para se tornar uma pessoa melhor. Compreender que Deus nos deu como motivação a esperança e esquecer o passado que atormenta, pois hoje é um novo dia e a graça de Deus e a sua clemência se renovam a cada manhã. Saber com o escudo da fé que o Criador batalha com seus amados e amadas, escolhidos e escolhidas. E Ele não dorme, porque os guarda, livra, socorre e cuida eternamente. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós cremos nisso. Às vezes observamos quantos espaços vazios existem no tratamento que nós damos à nossa fé. Fortalecida desse modo, torna-se mais leve
cumprir as incumbências que a sociedade atual lhe pede. Pede a você, mãe, pede a você, mulher, mas pede a você também, pai, companheiro, amigo, irmão, homem. Exemplo, a disponibilidade de servir, o envolvimento para agir, a coragem para vencer as intempéries, a força e a persistência para trabalhar, o ensinamento e a disciplina para educar os filhos na justiça, no bem e no respeito, a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, a prudência para manter a estabilidade da família, a simplicidade para conquistar os que estão ao seu redor, a humildade para aprender e crescer como pessoa, a paciência e a calma para aplacar e entender ânimos exaltados, a diligência para zelar pelo que faz, entre outras coisas, porque essa lista de incumbências que a sociedade nos pede, ela é infindável, ela é inesgotável, porque a vida é inesgotável. Dessa forma, agindo assim, procurando esses caminhos e outros mais que possamos descobrir através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos recitar Provérbios 14:1. A mulher realmente sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Assim, para concluir, e eu acho que eu já estou abusando da paciência de vocês, seguindo o que nos orienta os ensinamentos do nosso Cristo, acreditamos que não somente a mãe, a mulher, mas todos nós caminharemos com passos firmes na estrada que leva ao reino e com disposição mais vigorosa para atender e seguir o plano de Deus e com voz mais aguda para cantar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E agradecidos somos pelo seu amor incondicional. Esse é o exemplo que nós recebemos do nosso Salvador. Feliz Dias das Mães para todas vocês. Feliz Dia da Família. O abraço que não pode ser, mas o olhar, o sorriso, o afago pelas palavras vão enaltecer esse aprendizado de Deus. Novamente, feliz Dia das Mães e muito obrigada pela paciência de ouvir. Muito obrigada, pastor Osés, pela oportunidade e a todos vocês.